Sejam todos muito bem-vindos ao canal Brainstormeando. Meu nome é Everton e hoje o tema do meu vídeo é: o que pensam os pesquisadores sobre a dublagem de Enrolados? Peço que deixem likes e comentários. Não sei se vocês sabem, mas eu sou mestre e doutorando em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. Em 2022 eu comecei o meu mestrado e no primeiro semestre de 2024 eu defendi a minha dissertação intitulada Um estudo experimental sobre o estilo de fala em dublagem, orientado pela professora e doutora Sandra Madureira na PUC São Paulo. E eu escolhi fazer uma análise da dublagem do filme Enrolados. Entre a maioria dos fãs, a versão brasileira da dublagem do personagem Flynn Rider não foi bem recebida. Sempre houve muita polêmica em volta dela e esses foram alguns dos motivos pelos quais eu optei por analisar essa dublagem. Eu queria saber se era geral o questionamento quanto à qualidade dessa dublagem, e não só para quem tinha interesse por essa arte. Justamente enquanto eu escrevia minha dissertação, algo inusitado aconteceu. Começaram a aparecer depoimentos do diretor de dublagem do filme, uma das vozes mais conhecidas da dublagem brasileira, Garcia Júnior. Ainda que problemas tenham sido relatados como postura da pessoa escolhida para aquela dublagem, a dificuldade em ser dirigido e a falta de habilidade para aquela tarefa, tudo aquilo não podia ser incorporado à minha pesquisa, não era parte do método científico. Claro que certos fatores certamente influenciaram no julgamento do público e eu mesmo, como fã de dublagem, acredito em tudo que o Garcia disse a respeito da gravação. Mas eu, como pesquisador, podia apenas contar com os resultados obtidos através das análises dos trechos das falas do personagem. Esses trechos foram submetidos aos participantes do teste de percepção e eles atribuíam ao locutor valores no que diz respeito a quesitos como naturalidade da interpretação, adequação da interpretação do dublador e adequação da voz do dublador a características de personalidade do personagem da animação, fazendo assim uma análise mais imparcial possível. Vocês ouvirão algumas vezes eu utilizando o termo locutor ao longo do vídeo. É comum pensar em um locutor como pessoa que, nas estações radiotelefônicas, radioemissoras ou de televisão, é encarregado de ler textos comerciais, informativos ou noticiosos, fazer a apresentação da programação, de anúncios ou de eventos. Mas eu me refiro ao locutor no contexto linguístico, sendo assim, locutor é o indivíduo que produz enunciados, é o emissor, o falante. Aí você me pergunta, quais foram os resultados a partir da análise? Ele é um canastrão antes de tudo. Pode-se depreender, a partir das avaliações da performance do locutor escolhido, que seu tempo de exposição em tela faz com que ele seja percebido como um profissional da voz que não pertence ao meio da dublagem. Isto é, ele é percebido como um comunicador que está empregado num contexto diferente do qual sempre esteve inserido. Tendo em mente que o locutor tem experiência com rádio e na maior parte de sua carreira a apresentação de programas de auditório, a avaliação dos participantes do teste de percepção se justifica. Agora foquem no termo tempo de exposição em tela. O tipo de locutor que foi usado em Enrolados recebe um nome específico no meio da dublagem. São os Star Talents. O termo Star Talent é utilizado de maneira geral em dublagem para designar personalidades famosas que são convidados para atuar como dubladores pelo potencial que tem de atrair público. Esses convidados muitas vezes não pertencem ao meio da atuação, mas possuem um potencial na promoção das obras das quais participam, pois muitos deles possuem um número muito grande de seguidores. Voltando ao tempo de tela, vamos pensar no caso de outra animação que também fez uso de um Star Talent na dublagem. A animação Tartarugas Ninja Caos Mutante, lançada em 2023, também fez uso de um Star Talent, mas de uma maneira muito mais saudável, por assim dizer. A celebridade convidada em questão é o cantor Léo Santana, que já fez parte do grupo Parangolé. Léo Santana dubla o personagem Genghis Frog.
traduzido como Gengis Han na versão brasileira, que ficou muito bom por sinal. Fala family, Léo Santana, o gigante. É o seguinte, eu sou o dublador do Gengis Han. Tendo em vista que o personagem não é o protagonista do filme e tem poucas falas, as chances de levar muito tempo na gravação das falas e até de estresse durante a gravação são muito menores. Na minha dissertação eu já falo sobre isso. Star Talents. Eles emprestam mais do que suas interpretações para as obras audiovisuais das quais participam. Também as promovem com a veiculação de sua imagem e todo tipo de material de divulgação. O que pode ser repensado é o tempo de tela a ser destinado a essa categoria de dubladores e o impacto que pode ter a participação de um Star Talent tanto para a obra audiovisual contemplada quanto para a carreira dos profissionais contratados. No caso de Enrolados, apesar de concordar que é uma escalação equivocada pelo locutor não ser ator e não ter o timbre de voz minimamente semelhante ao do ator de voz original Zachary Levi, algumas pessoas gostaram do trabalho e não se importaram com a qualidade da dublagem. Nesses casos, a nostalgia bate mais forte e tá tudo certo. É importante ressaltar que a falta de semelhança de voz ou match de voz, como se diz na dublagem, não acontece sempre e podemos citar o caso de Frozen. Fábio Porchat possui um tipo de voz muito semelhante ao do ator americano Josh Gad, sem contar que é ator, pois a dublagem é uma especialidade do ator. I'm Olaf and I like warm hugs. Eu sou o Olaf e eu gosto de abraços quentinhos. O que aprendemos com tudo isso? Que o uso de Star Talent na dublagem pode e deve ser feito, mas de uma maneira que traga benefício para todas as partes, sendo contratante, celebridade escolhida e público. E mais uma coisinha, deixarei disponível para vocês na descrição a minha dissertação de mestrado. Lá vocês vão encontrar bastantes coisas sobre a história da dublagem, sem contar com algumas entrevistas que fiz com dubladores da mais alta qualidade, como Garcia Júnior, Miriam Fischer, Tarsila Morim, Melissa Garcia e Carlos Falat. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero produzir mais coisas logo menos. Até a próxima!